pessoal, iniciamos o Simplificando Grabovoi falando um pouquinho sobre a ciência comum, né? Um paralelo entre a ciência comum com a ciência de Grabovoi. Grabovoi é ciência? Sim, a resposta é sim. Nós temos três partes diferentes que podemos abordar dentro da ciência de Grabovoi. A primeira delas é a parte que constitui a base da sua ciência, que é as deduções matemáticas. Nós temos um aprofundamento muito grande das deduções matemáticas, até a nível paranormal. Das mais de 400 obras escritas por esse cientista, observamos que as obras base, que a partir delas foram ramificadas outras mais, as base constituem deduções matemáticas enormes, que pessoas fora da área de exata teriam muita dificuldade para entendê-las. Temos uma segunda abordagem, que é a abordagem do aprofundamento da física quântica. Por quê? A física quântica trabalha o quanto? Trabalha uma energia não vista, a olho nu, na terceira dimensão. E precisaríamos diminuir muitas milhares de vezes para que a gente pudesse analisar e interpretar as informações desse quantum de energia. E o Grabovoi lida muito com isso, porque no processo criativo a gente tem emissão de feixes eletromagnéticos que saem diretamente da região da nossa consciência interna. Ele lida com muitas informações e muitos elementos que não conseguimos enxergar, elementos extrafísicos, que são elementos que saem da nossa capacidade de visão em terceira dimensão. Eles significam base para, a partir desses elementos, é que nós realizamos esses processos, né? Esses processos de criações de novas realidades. Então, essa segunda abordagem é um aprofundamento, né? Para quem gosta de Einstein, para quem gosta de física quântica, de quando iniciou, no início do século XX, o Grabovoi ele aprofunda muito bem isso. É uma abordagem muito voltada para o complemento da física quântica, embora seja uma ciência completamente nova, porque todos os conceitos dele são de autoria dele. Então, não é uma continuidade considerando a ciência comum. É uma ciência de autoria dele. E a gente vai entender daqui a pouquinho por quê. Uma terceira abordagem que a gente pode entender e estudar Grabovoi através de uma abordagem filosófica. Quando começamos a fazer o processo de várias e várias práticas de concentrações ou controle ou pilotagens, observamos muitas sensações extrasensoriais, mudanças de realidade muito repentinas, e essas observações também estão relacionadas com o crescimento, o desenvolvimento da consciência, o desenvolvimento espiritual e, consequentemente, com esse desenvolvimento, nós começamos a ter muitos insights, começamos a observar muitas modificações no ambiente em que nós vivemos e um entendimento mais profundo do mundo, um entendimento numa ótica muito diferente. E é isso que ele fala sobre mudança de percepção. Então, essa abordagem filosófica é uma das principais abordagens que contribuem para o nosso desenvolvimento criativo e harmonioso, que é o desenvolvimento da nossa consciência, o desenvolvimento espiritual, criar realidades cada vez mais rápido, num tempo mais curto e num intervalo de tempo cada vez menor e realidades ainda mais, eventos cada vez mais complexos, que é a nossa tarefa, segundo Grabovoi, aqui no planeta, é criar, sempre criar muito. Essa é a terceira abordagem, que é uma abordagem mais filosófica. E por que Grabovoi tem um ensinamento, uma ciência, uma abordagem tão diferente, tão à parte da ciência comum? O principal ponto, no meu ponto de vista, em termos de interpretação dos ensinamentos do Grabovoi, é que a ciência comum, a ciência ortodoxa, ela lida com elementos estáticos. Ela lida com situações estáticas. Ela lida com uma gravidade que é estática, ela lida com uma realidade que é estática, ela lida com o ciclo da vida humana, que é estático também. Então são verdades absolutas que cada vez que vem um cientista novo, derruba o cientista anterior, de acordo, criando novas verdades, criando novas concepções e patenteando novos conceitos. Para Grabovoi, a realidade é dinâmica e não estática. As leis da natureza são dinâmicas.
Então, a partir da minha criação, do meu processo criativo, eu, homem, você, qualquer pessoa, né, ser humano, quando eu falo eu, homem, ser humano, que criamos novos processos, nós podemos reverter leis anteriormente patenteadas como estáticas. Nós podemos reverter leis da natureza. Nós podemos trabalhar com um tempo dinâmico e um espaço dinâmico. E esse dinamismo não é visto na ciência ortodoxa, na ciência comum. Tá? A ciência comum ela foi construída até os dias de hoje com um nível de consciência humana ordinário, que o Grabovoi denomina como ordinário, que é um nível de consciência adormecido, é um nível de consciência que ainda não foi desperto. É a ausência da utilização da consciência nos processos físicos do planeta. Tá? Então, a partir dessa ausência desses processos, a realidade ela vai ser estática mesmo, porque não temos a capacidade da criação e nem o conhecimento da possibilidade de criarmos. Né? Não temos a capacidade de criação e nem o entendimento, né? O conhecimento dessa possibilidade de criarmos coisas novas. Então, enquanto a consciência é adormecida, não tem como criar. Enquanto não tem como criar, a realidade já vai ser estática mesmo. Então, nós acompanhamos ao longo da história do planeta, né, a história humana no planeta, acompanhamos o conhecimento dos processos da natureza, através da ciência comum, a ciência ortodoxa, de uma maneira estática. Porque a realidade era estática mesmo, nós não sabíamos que tínhamos a capacidade de criar novos processos, de criar eventos a partir da nossa consciência. Então, essas informações de que a realidade ela pode ser dinâmica, elas são muito novas. E essa concepção chave, ela se iniciou após o início da ciência grabovoiana. Então, no início dessa ciência que se instaura no planeta todo, aqui no século XXI, a gente pode observar que ela instaura uma nova concepção sobre o todo, porque o todo ele é relativo. Né? E na verdade, a física comum, né, que nós estudamos aí no ensino médio, ela já fala isso. Né, que muito do que nós temos que fazer em termos de comparação depende de um referencial. Né? Então, quando a gente entra com a ciência grabovoiana, muito do que vemos na natureza, os processos que envolvem a interação do homem e a própria vida do homem nesse contexto planeta Terra, a gente pode observar que a partir de quando a gente começa a utilizar a consciência e ter a capacidade de criar, esses processos não necessariamente podem ser únicos, eles podem ser mutáveis. Né? Então, vocês podem chegar e me questionar, então a gravidade relativa tudo depende do referencial. E qual é o referencial? No que eu estou colocando aqui referencial é o seu estado de consciência. Qual é a informação que tem na sua consciência hoje que você está emitindo para fora? Que você está fazendo a concentração externa através de uma pilotagem ou de uma outra técnica? É essa informação que vai se tornar real. Então a realidade ela é relativa, ela não é absoluta. E essa é a grande diferença da física e outras áreas da ciência comum com a ciência implantada por Grabovoi. E isso fornece uma liberdade muito grande do ser humano, que é a liberdade de simplesmente construir leis naturais que o favoreçam. Né? Então, eu não quero que o meu corpo pereça, eu não quero sofrer de problemas, de disfunções orgânicas ao longo do tempo, devido ao fator velhice. Para mim é conveniente ficar mais nova. Para mim é conveniente evitar a perecibilidade do corpo. E eu posso criar uma realidade relacionada com isso? Posso, perfeitamente. Assim como uma realidade externa. O meu carro está velho, eu quero reconstruir, eu quero recauchutar, eu preciso de levar uma lanternagem. Daqui a pouco a gente vai estar no nível de consciência que a gente vai conseguir fazer um paralelo com o tempo e rejuvenescer
a estrutura da matéria orgânica e inorgânica, ou seja, rejuvenescer, restaurar a estrutura da matéria, como a matéria da lataria de um carro, por exemplo. Então você evita a perecibilidade daquela matéria, independentemente se é um carro ou se é uma pessoa. É uma ciência nova, é uma ciência dinâmica, é o dinamismo da realidade. É a realidade relativa, relacionada especificamente com o que está sendo criado no espaço da sua consciência, ou relativa à informação que está sendo trazida diretamente da sua alma. Então, o que eu quero? O que é conveniente para mim? O que é favorável para mim e para o outro? O que garante um processo construtivo que vai evitar de emitir algum dano para algo ou para alguém? Né? Então, se esse processo ele é benéfico, né? E se essa realidade ela é relativa, eu posso criar uma nova informação ou acessar uma informação que já existe, porque na verdade todas as informações elas já existem, eu acesso essa informação que já existe e só arrasto para a terceira dimensão. Então, é uma ciência completamente nova, é uma concepção nova, que muitas pessoas que eu bato papo, que eu sento numa mesa de bar, que eu converso sobre Grabovoi, muitas pessoas têm até muita resistência. Por quê? Porque a realidade sendo relativa é um conceito muito novo. Né? As pessoas não estão acostumadas a entender que as coisas não são estáticas. As pessoas estão acostumadas a entender que as coisas são estáticas, que as coisas são imutáveis, que tem coisas que não conseguimos intervir. Não, Grabovoi vem com um conceito novo. Tudo, absolutamente tudo no planeta conseguimos intervir. Sempre, através das técnicas deles, sempre de uma maneira construtiva, que são técnicas e são ensinamentos anti-destruição, que seguem a diretriz do Criador, que é uma realidade cósmica anti-destruição também. Então, aí vem a grande diferença da ciência comum em relação à ciência de Grabovoi. Esse é o ponto-chave. E entender essa diferença é muito interessante. Quando observamos a perda da ciência com o tempo, essa canção linda da Legião Urbana, que pega um pouquinho dos trechos do Coríntios 13, da Bíblia, a gente observa que, de acordo com esse texto, a ciência cairia por terra e o amor reinaria. E quando é falado amor, a gente pensa numa concepção totalmente nova, que é a elevação da frequência que é emitida da nossa parte extrafísica. A elevação dessa frequência, ela vai chegar ao homem a atingir dimensões maiores. E o amor é uma consequência, é um sentimento, o amor incondicional, tá, gente? Não é esse amor condicionado que nós conhecemos, mas o amor incondicional, o amor absoluto por absolutamente tudo que existe na nossa realidade, do nosso planeta, incluindo pessoas, incluindo animais, seres. Esse amor incondicional, ele se torna uma consequência da elevação vibratória humana. O homem está atingindo esse nível através da expansão, do processo de expansão de consciência e de desenvolvimento espiritual. É óbvio que é um caminho sem volta, que a humanidade vai chegar, que é o caminho do amor absoluto, o amor incondicional, né, que consiste em dimensões maiores. Então, essa substituição, né, da ciência comum, que ela cai por terra e ela é substituída pelo amor, até mesmo dito aí nesse livro, nesse texto maravilhoso aí do Coríntios 13, a gente observa que é justamente isso, né? É justamente a elevação da frequência humana. Quanto mais a gente eleva a nossa vibração, a gente vai atingir dimensões maiores, e um dos resultados dessa elevação vibracional é o sentimento do amor incondicional. Então, o Grabovoi é um passaporte, né? A ciência de Grabovoi é um passaporte para a humanidade chegar nesse amor incondicional, né? Que é quando isso, inclusive, é falado nesse texto da ciência, né? A ciência cessará, as línguas cessarão, enfim. Por quê? Porque a ciência convencional, a ciência com esse modelo ortodoxo que nós conhecemos, de conceitos estáticos, ela realmente vai cair por terra, porque como a realidade ela vai se tornar relativa, então a gente vai criar a própria realidade, então essa nova concepção ela vai ser substituída absolutamente no mundo
e mais, né, claro, com o desenvolvimento da consciência, com o desenvolvimento espiritual, com a mudança, né, a recriação da nossa alma, que ela está sendo recriada a todo momento, e, consequentemente, o amor incondicional. Né? Então, assim, realmente o amor ele é uma das consequências da elevação espiritual. Ele é uma das consequências dessa união, né? A primeira abordagem da união legítima de espiritualidade com a ciência é através da ciência de Grabovoi. A primeira abordagem vista no planeta é essa. E uma coisa acaba sendo consequência da outra. Né? O amor, acima de tudo, acaba, né? Esse amor incondicional acaba sendo consequência do processo de desenvolvimento criativo e harmonioso que a humanidade segue nesse momento, ok? E é um caminho sem volta, realmente é um momento em que todos nós, a gente está caminhando para mudança de percepção sobre o todo e para uma união, para entender e aceitar essa união legítima da ciência com a parte extrafísica, com a parte espiritual, com a parte que envolve elementos como alma, elementos como espírito e elemento como consciência. Ok? Um grande abraço. Espero que tenha agregado bastante esse paralelo, essa explicação da ciência convencional com a ciência de Grabovoi. E fique com a gente, assine o nosso canal, acesse o nosso site para ver um tanto de novidades dos sublicenciados, as abordagens diferentes sobre sistemas semanais de vários e vários sublicenciados do Brasil. E não deixe de fazer várias e várias práticas diárias e se aprofundar nos ensinamentos de Grabovoi, que são fantásticos, são maravilhosos. Um abraço e até mais!